Olá, eu sou Tomás Leite, sou pedagogo e trabalho no Programa Emergencial de Educação Pós-Pandemia, Recompondo Saberes do SESI São Paulo. Atualmente, eu atendo a 29 professores do Ensino Fundamental 1 em 5 escolas do Sistema Municipal de Ensino na macro-região de Campinas, Estado de São Paulo. Hoje, estou trazendo para vocês a possibilidade de aplicação dos ensinamentos do psicólogo americano Maslow na educação. Seria isso uma possibilidade ou uma utopia? Bom, eu estou fazendo esse trabalho a convite de uma amiga minha, analista técnica educacional do SESI São Paulo, que passa por situações similares a que eu passo. Muitos professores que eu atendo relatam e queixam-se de alunos que esquecem o que aprenderam. Então, quando eu lhes pergunto se os estudantes voltam a se lembrar, eles me relatam que sim. Então, a minha hipótese é que neste caso não ocorre uma perda cognitiva, mas sim uma perda socioemocional transitória e recuperável por meio de estabilização das necessidades básicas do indivíduo. Venha comigo e vamos ver se os ensinamentos de Maslow podem ser aplicados neste caso. Bom, quem foi Maslow? Maslow foi um psicólogo americano, né? Abraham Harold Maslow. Ele nasceu no Brooklyn, Nova York, em 1º de abril de 1908 e faleceu em Menlo Park no dia 8 de julho de 1970. Ele estudou na Universidade Wisconsin-Madison. Ele ficou conhecido mundialmente pela proposta da hierarquia das necessidades, uma teoria sobre a saúde mental baseada na satisfação das necessidades humanas inatas numa certa prioridade. Ele enfatizou ainda a importância de focalizar as qualidades positivas das pessoas em oposição a tratá-las como um saco de sintomas, e nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Ele trabalhou no MIT e lá ele fundou o Centro de Pesquisas National Laboratories for Group Dynamics. E ele deu ainda muitas outras contribuições à psicologia. Precisa se destacar que ele era muito positivista, ele destacou sempre as qualidades de toda pessoa. Eu tomei esses dados biográficos da Wikipedia, mas vamos adiante porque a biografia não é o mais importante hoje. Bom, não é possível falar de Maslow sem fazer ressalvas, infelizmente, né? Maslow foi uma pessoa que deixou alguns ensinamentos que podem ser instrumentais para algumas áreas, mas deixou também um legado de pessoas que o criticam. Então, em 1943, ele publicou uma teoria sobre a motivação humana. E lá ele não propõe a pirâmide. Aliás, ele nunca propôs a pirâmide, que é conhecida modernamente. Ele propõe uma hierarquia de necessidades. As publicações de autores posteriores é que propuseram que essa hierarquia estivesse organizada no formato de uma pirâmide, né? Em 1954, ele publicou Motivação e Personalidade, no qual ele expandiu as ideias com alguns resultados empíricos. Ele fez as experiências com primatas, e também tem gente que critica porque isso não seria totalmente aplicável aos humanos, né? Bom, precisamos dizer que as ideias dele foram e continuam sendo criticadas pela falta de rigor científico, pela falta de suporte empírico e por terem saído de moda, né? E então, atualmente, não são tão levadas a sério na psicologia acadêmica contemporânea, né? A hierarquia das necessidades proposta, assim, muitos críticos dizem que ela está contaminada por um viés ocidental de valores, crenças e ideologias, bem como com um contexto temporal. Ou seja, que essa teoria não seria universal, essas necessidades humanas não seriam universais, né? Bom, para ajudar o Maslow, dois pesquisadores americanos, né, o Ed Diener e o Louis Stay, da Universidade de Illinois, testaram e validaram a hierarquia das necessidades como universais. Eles demonstraram que, independente da cultura, dos valores e crenças, a teoria está correta. Mas eles também fizeram uma ressalva, né? Que acima das necessidades básicas, que são as fisiológicas e a de segurança, as demais que estão numa determinada ordem, né? As demais podem não aparecer ou podem ser satisfeitas em outra ordem. Ou seja, a hierarquia acima das necessidades básicas pode não estar modelada corretamente, conforme deixou Maslow para nós, né?
Então, é preciso cautela para aceitar e adotar, né? Ou seja, existem alguns espinhos no nosso jardim. Mas também existem flores, né? Antes de prosseguir com a discussão das possibilidades na educação, nós mostramos que há um uso contemporâneo da hierarquia das necessidades de Maslow e que tem até um certo sucesso no meio empresarial, né? Porque Maslow diz que não só com estudantes, mas praticamente de forma universal, todas as pessoas tendem a retroceder, ou talvez a melhor imagem fosse cair, né? Considerando uma estrutura vertical, nas suas necessidades, quando estão frente a situações novas ou severas. Via de regra, há uma queda para a zona das necessidades de segurança, o que é causado pelo medo, que pode ser, por exemplo, de perdas, né? No caso do emprego, de dinheiro, enfim, vários medos, né? Então, mesmo criticada em outros campos, a hierarquia das necessidades de Maslow, ela é utilizada contemporaneamente na pedagogia empresarial, em processo de desenvolvimento da chamada liderança situacional. Na aplicação da liderança situacional, um gestor avalia constantemente o cenário quanto à novidade das situações e as suas severidades. Estou falando no cotidiano, das indústrias, dos comércios, enfim. E ele avalia também o estado emocional da sua equipe e a maturidade da sua equipe. E aí então ele escolhe um estilo de liderança adequado para aquela situação. E essas situações, né, variam em 4 quadrantes. Por exemplo, ele pode adotar o comportamento de direção, quer dizer, dar ordens, direcionar a ação. O treinamento, que é dar ordens, mas oferecer apoio, né? O apoio propriamente dito, que é ele não precisa dar ordens, mas ele está lá para o que precisar. E a delegação total, que é nada de apoio e nada de direção. Isso modula o comportamento do gestor conforme a aplicação, né? Conforme a situação que ele está passando. Então, utilizando essa pirâmide de Maslow, ele avalia qual nível de necessidade se encontram as pessoas e adota, ou as dirige, ou as ensina, ou as incentiva, ou as deixa fazer. Neste quadro, eu mostro a minha interpretação para a proposta de Maslow. É uma interpretação particular, né, a partir do que ele escreveu. Eu também coloquei no formato de pirâmide, como é usual hoje em dia, né? Segundo o psicólogo, não é possível avançar para uma necessidade acima enquanto não forem completamente satisfeitas as necessidades abaixo, as anteriores, né? Convém lembrar que o trabalho de Maslow é criticado tanto pela falta de rigor científico, pela falta de elementos empíricos e pelos desvios e tendências, né, históricas e culturais ocidentais e até temporais. Por exemplo, podemos dizer que lá no tempo de Napoleão ou de outros grandes déspotas, a sua própria necessidade de autoatualização era diferente das nossas contemporâneas, né? Então, analisando essa hierarquia, nós vamos encontrar na base as necessidades fisiológicas. Acredito que neste vídeo a minha imagem está obscurecendo ali uma parte do gráfico, mas depois essa apresentação estará disponível também onde vocês estão assistindo esse vídeo e vocês poderão baixá-la para ver completa, né? Essas necessidades fisiológicas são aquelas mais elementares, né? É o ar, a água, o alimento, o abrigo, né? O sono, as vestimentas e a reprodução. Então vejamos que sem essas necessidades fisiológicas satisfeitas, fica muito difícil passar para as necessidades de segurança. A pessoa, enquanto ela tem essas necessidades fisiológicas não satisfeitas, elas nem se preocupam com as necessidades de segurança. Assim que elas têm essas necessidades satisfeitas, elas passam a se preocupar, por exemplo, com a segurança pessoal, com as finanças, né, com o seu emprego, sua saúde, as suas posses, elas passam a ter essa necessidade de segurança. Uma vez essas duas chamadas necessidades básicas satisfeitas, nós vamos acima. Essas são as chamadas necessidades psicológicas. Nós temos, logo acima das necessidades de segurança, a necessidade de socialização, ou de amor e pertencimento, né, como Maslow escreveu. Por exemplo, para satisfazer essa necessidade, nós temos que ter amizade, temos que ter intimidade física,
a família, as conexões, enfim, nós temos que nos sentir amados. Esse é o ponto. Acima desta necessidade aparecem as necessidades de estima. Elas estão ligadas ao respeito, à autoestima, à admiração de outros também, né? A estima por outros, né? O status, que pode ser o status financeiro, o status profissional, ou na sua comunidade, às vezes não está envolvido isso, mas você é um líder religioso, um líder comunitário, né? O status disso, o reconhecimento, a influência que você tem sobre outras pessoas e a própria liberdade, né? E, finalmente, no topo da nossa pirâmide, aparece a necessidade de autoatualização. O que é isso? Isso é a necessidade que, segundo Maslow, todos os seres humanos têm, que é o desejo potente de ser o máximo que se pode ser, né? E, de fato, a escola tem que buscar esse ideal, porque o que nós queremos é que todos que passam pela escola acabem sendo o máximo que podem ser. Vamos às situações práticas agora. O relato dos meus professores que eu atendo, né, nos meus atendimentos, aos professores do Ensino Fundamental 1, nesta recomposição de saberes perdidos durante a pandemia, eu sempre ouço questionamentos intrigantes frente às questões em que o estudante, numa situação de aprendizagem, parece ter aprendido, né? Então seria aqui a nossa situação de aprendizagem 1. Ele demonstra ter aprendido as habilidades ensinadas, né? Mas numa segunda situação de aprendizagem, ele não consegue demonstrar o que aprendeu. Aparentemente ele esqueceu, né, do que ele aprendeu. E aí eu sempre pergunto para os professores, e o que acontece na terceira situação de aprendizagem? E aí, inicialmente, para o meu espanto, hoje já consigo conviver com essa resposta, eles dizem: é frequente que na terceira situação de aprendizagem o estudante volte a demonstrar as habilidades que lhe foram ensinadas, né? Então, eu falo assim, o aluno não consegue, eu faço aqui com ele adição e ele vai bem, ele faz as continhas, consegue os resultados. Aí na próxima aula ele não consegue de jeito nenhum, ele às vezes não se lembra nem dos números. E aí, quando numa outra aula mais adiante eu volto a falar desse assunto, volto a retomar, fazer um exercício com esse assunto, e ele parece ter se lembrado de tudo que ele tinha aprendido aqui na situação de aprendizagem 1. Então, os professores colocam como hipótese que está havendo uma perda cognitiva. E geralmente há uma certa patologização, né? Eles associam essa situação da perda a distúrbios neurológicos ou outras patologias não diagnosticadas adequadamente nos estudantes, né? De fato, eu faço uma crítica a essa atual patologização do ensino, né? Todo professor que eu atendo fala que os alunos precisam de laudo, né? Há uma quantidade muito grande de professores que tenta se eximir do fracasso no processo de ensino e aprendizagem, ou mesmo reduzir a sua culpa, atribuindo que os estudantes não conseguem aprender porque eles têm doenças ou outras perdas que estão fora do seu controle, né? E daí eu pergunto, primeira pergunta, né, que está ali na minha apresentação, como o estudante reaprendeu sem qualquer intervenção, sem qualquer outra mediação, né? E também pergunto, mesmo sem um laudo, trata-se de um ser humano que tem o direito, que suplica e que espera que o professor faça o seu papel de ensinar. Nós não podemos deixar de lado essa necessidade, né? Então, na minha hipótese, não está havendo uma perda cognitiva, está havendo uma perda socioemocional recuperável e transitória. Vou demonstrar o meu pensamento. Vamos tomar de novo a situação de aprendizagem 1, em que o estudante demonstra ter aprendido as habilidades ensinadas. Depois, na situação de aprendizagem 2, ele não consegue demonstrar essas habilidades. Então, a minha hipótese é que houve uma desestabilização, uma perda emocional ligada muito às necessidades humanas, que a gente pode relacionar com os ensinamentos de Maslow, né? O fenômeno, então, de aprender, esquecer, lembrar, parece que teve uma incidência aumentada durante e após a pandemia de Covid-19. E também nós podemos associar que houve
um aumento da vulnerabilidade social da população de estudantes das nossas escolas neste mesmo período. Nas comunidades em que eu trabalho, de fato, estão presentes hoje, durante e após a pandemia de Covid-19, domicílios superlotados, sem a devida segregação de pessoas. Então, são aposentos minúsculos em que pai, mães, filhos e outros parentes e até agregados convivem, tem que trocar de roupa, enfim, há um estresse nesse domicílio, né? Há um aumento de número de horas de convivência diário nos domicílios, porque muita gente perdeu o trabalho, perdeu suas ocupações e passou a ficar mais tempo em casa. Os próprios estudantes deixaram de ir para a escola muito tempo e passaram a ficar em casa, né? E existem perdas diversas que ocorreram, né? Perdas do emprego, perda escolar, perda de rendimentos, né? Perda de renda, perda de familiares, de amigos, de pessoas queridas de modo geral. Essas perdas trouxeram um impacto muito grande para as pessoas. Houve um aumento significativo, já mostrado pela imprensa, no consumo alcoólico, né? De drogas também, de outras drogas, né? Não álcool. E uma incidência atual muito grande, como a gente vê pela mídia, de violência no domicílio. A violência doméstica contra o próprio estudante, violência sexual, violência contra mulheres, contra a mãe, né? Enfim, esse ambiente está muito desestabilizado e é natural que o estudante chegue na escola onde nós esperávamos. A nossa expectativa como professores e como escola, que esses estudantes chegassem com as necessidades básicas satisfeitas, mas via de regra eles têm chegado com as necessidades básicas insatisfeitas, muitas vezes por esses impactos que a Covid trouxe. Ora, a nossa proposta é que haja um acolhimento pela escola complementar a outros acolhimentos que podem estar ocorrendo na vida desse estudante, para que na situação de aprendizagem 3, ele volte a demonstrar as habilidades que lhe foram ensinadas, ele estabilize novamente as suas necessidades e possa se recuperar o que foi apreendido, né? Bom, aqui vou fazer um segundo conjunto de ressalvas, né? Como quando se fala de Maslow, nós precisamos ter sempre em mente as ressalvas, porque inúmeros fatores podem influenciar nessas perdas durante o processo de ensino e aprendizagem, né? A gente sabe que existem pesquisas enormes no campo das ciências da educação, existem muitos elementos neurológicos, psicológicos que podem afetar isso. E este trabalho muito simples, utilizado aqui na formação de formadores, ele não tem o condão e nem o propósito de levantar esses outros elementos, ou de se apresentar como uma panaceia. Nós não estamos falando de uma solução, né? Mesmo porque aqui no meu trabalho mesmo falta o rigor científico, continuam faltando os elementos empíricos, né? Mas a gente tem uma consciência de que a escola também pode ter ação sobre as necessidades básicas, né, fisiológicas e de segurança, e assim como utilizado na pedagogia empresarial, mesmo com todas as críticas e desvios apontados por outros autores, essa hierarquia das necessidades pode se apresentar como uma ferramenta complementar que a escola pode buscar para melhorias no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, a minha proposta é que a gente use esse conhecimento do Maslow em complemento a tudo que a gente já faz, e não como uma cura, como uma resolução do problema, né? Ainda que essas necessidades apontadas tenham vieses culturais e temporais, pelo menos a gente sabe que há um ponto de convergência entre Maslow e os autores posteriores, pelo menos quanto às necessidades básicas, né? Que precisam estar satisfeitas para o avanço a outras necessidades. E a escola, então, como esse local, né, de encontro social diverso e rico, é por excelência onde podem ser trabalhados os outros elementos, né? O amor e o pertencimento, a estima e a autoatualização, enfim. A escola tem ferramentas para isso, e é aí que eu vou colocar as propostas nos próximos slides. Bom,
Eu dividi o como fazer em 2 slides, e aqui, neste primeiro, né, eu queria dizer que a escola ela precisa atuar organicamente. Ela precisa ser um todo nessa observação e na escuta ativa das necessidades dos estudantes. Se a escola estiver desatenta das necessidades dos estudantes, ela não vai conseguir proporcionar o acolhimento essencial que nós estamos propondo. Então, é fundamental a conexão entre todos os elementos da escola. A escola pode ter corpos de apoio, como a direção, a coordenação, né? Coordenação, vice-direção, outros profissionais especializados, tem escola que tem orientador educacional, que tem psicólogo, enfim, nas estruturas um pouco mais ricas da sociedade tem esse tipo de profissional. Nas estruturas mais pobres nós não vamos ter esse profissional, mas nós vamos ter a condição de dar o acolhimento humano que todo ser humano precisa e merece, né? Então nós propomos que a escola precise estar vigilante quanto às condições de vulnerabilidade dos seus estudantes. E ela deve incessantemente buscar recursos, e se ela não encontrar esses recursos, ela tem que acionar entidades sociais competentes de proteção e assistência social que existem na sociedade brasileira, né? Se for pertinente, para assegurar que esses estudantes tenham minimamente as suas necessidades básicas atendidas. É fundamental. Na sequência, vamos trabalhar o segundo degrau. A escola tem que ser um local seguro. Os estudantes têm que se sentir seguros na escola. Tem que ser um local de acolhimento, tem que ser um local de proteção aos estudantes e responsáveis, né? A família também tem que se sentir acolhida. Tem que ser um local de resolução de conflitos, de conciliação, de valorização das virtudes, né? Tem que ser um local de combate à intimidação sistemática, não se pode deixar que isso aconteça, e combate a todos os vícios, todas as mazelas da nossa sociedade. A escola, né, elevando ainda o nosso estudo, ela tem que proporcionar ambientes e atividades de socialização, de cooperação, de trabalho conjunto, de solidariedade, de altruísmo, né, de querer bem um ao outro, de apreciar as diferenças do outro, né? De preferência, isso tem que envolver a comunidade, a escola tem que fazer esses momentos com os responsáveis, com os líderes comunitários locais, e é preciso difundir o respeito e tolerância às diferenças e às minorias. Nós não podemos tolerar que haja conflito entre essas diferenças da sociedade. Aqui no meu Como Fazer 2, eu vou usar a frase de Albert Schweitzer, né? Conhecida, que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Eu disse no slide anterior que a escola tem que funcionar organicamente como um todo. E aqui eu reforço que em uma escola todos são educadores. Quem está limpando o banheiro é educador, o porteiro é um educador, quem está na secretaria é um educador, não interessa. Não é porque está na sala de aula que é educador, porque nós somos educadores pelo exemplo, né? Então a escola tem que ser esse local de liberdade para pensar, para ser, para aprender e ensinar, que valorize e reconhece todas as iniciativas e conquistas individuais e coletivas, né? A escola deve ainda estimular que todos os estudantes sejam o máximo que podem ser, que é o topo da pirâmide de Maslow, né? E ao perceber que as perdas podem ser decorrentes do desequilíbrio socioemocional, por conta de necessidades não atendidas, a escola precisa oferecer esse acolhimento, o apoio e os recursos necessários, se pertinente, para a estabilização desse estudante. Nós acreditamos, assim, que na situação de aprendizagem 2 já não vai haver o esquecimento. Espero que vocês aproveitem essas ideias e, se elas forem úteis, me dê um feedback. Eu sou Tomás, sou pedagogo, analista educacional do SESI São Paulo. Estou trabalhando no Programa Emergencial de Educação Pós-Pandemia Recompondo Saberes do SESI São Paulo e estou à disposição para acolher as suas contribuições. Obrigado.